Eu queria perguntar para você assim, quantas vezes você já viu na internet, todo mundo vê, né, especialmente filmado por câmeras de segurança, quando uma pessoa é atropelada e às vezes ou ela é parada por alguém com arma e tal, e ela usa o carro para atropelar essa pessoa. Ou então ela percebe que uma outra pessoa está sendo assaltada, ela atropela também essa pessoa com o seu próprio carro. Bom, e aí? A pergunta que não quer calar é o seguinte: é legítima a defesa da vítima de um crime atropelar um criminoso? Uma pergunta que eu estou fazendo e nós pedimos a gentileza do Dr. Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal. Doutor Pantaleão, muito obrigado pela gentileza por atender aqui a Nova Brasil. Heródoto, eu que agradeço de sempre participar do programa e aqui a todos que nos acompanham. Eu acho que, doutor Pantaleão, a gente vai ligar por seu telefone, porque a nossa internet não está hoje muito, vamos dizer, muito atenta aos casos. Mas eu acho que esse caso, né, eu já vi vários, né, já vi até casos, assim, bastante, nem vou descrever aqui, porque logicamente vocês sabem do que eu estou falando, já viram na internet isso, aí não vale a pena descrever. Mas a questão é, né, como é que é? Isso é legítima defesa ou não? Por isso eu pedi aqui a gentileza do doutor Leonardo Pantaleão, que é especialista em Direito e Processo Penal, né, para conversar um pouco conosco. Agora vamos falar com ele por telefone, porque a nossa internet hoje chove a internet e fica resfriada, e ela então não permite que a gente conheça ou ouça com clareza. Doutor Pantaleão, o senhor está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem, Heródoto. Prazer em ouvi-lo e prazer participar do programa. Agradeço o convite, cumprimento você e a todos que nos acompanham. Obrigado. Pantaleão, é legítima defesa ou não a vítima de um crime atropelar o criminoso? Olha, Heródoto, isso depende muito do cenário. Não é uma coisa que você possa taxar como se em qualquer circunstância pudesse se alegar essa causa que acaba excluindo a ilicitude do comportamento. O nosso legislador, ele estabelece alguns requisitos para que se possa considerar uma reação como essa como uma legítima defesa. Mas, antes disso até, é importante, como eu já mencionei, se trata de uma reação. E toda reação, ela é pouco recomendada em situações desse tipo, porque, claro, nós estamos diante ali de pessoas que muitas vezes não têm o que perder e que acabam ainda potencializando o comportamento agressivo que já estão desenvolvendo. Mas, na hipótese de isso acontecer, o carro passa a ser utilizado como um instrumento, como se fosse uma arma, e, consequentemente, deve obedecer ali os requisitos que o nosso legislador impõe, como, por exemplo, a simultaneidade ali de uma agressão injusta que a vítima esteja sofrendo, que a reação seja uma reação moderada, porque todos os excessos geram responsabilidade criminal àquele que reage. Então você tem ali alguns aspectos que remetem a uma análise do caso concreto. Agora, doutor Pantaleão, de qualquer forma, então, vai haver aí um processo judicial e a pessoa vai ter que se defender, vai ter que explicar o que aconteceu ou por que reagiu dessa forma. Sem dúvida. Quem vai analisar se os requisitos da legítima defesa foram, de fato, presentes naquela situação é o Poder Judiciário. Então, sem dúvida alguma, nós teremos ali uma situação judicial que vai ensejar uma defesa por parte daquele que invoca a utilização dessa excludente de ilicitude, para que então o juiz analise e tome assim a sua decisão. Porque, como eu mencionei, se está caracterizado ali um excesso que ocorreu na suposta legítima defesa, a pessoa será responsabilizada pelo excesso praticado, seja ele intencional ou não. Pantaleão, caso a pessoa que estava assaltando morra, o autor dessa reação pode ser processado também por dolo, por intenção de matar? Pode, sem dúvida alguma, se a conduta daquele indivíduo que reage a uma injusta agressão acabar acarretando na morte do seu agressor, todo esse cenário que eu mencionei há pouco, ele volta à tona, será instaurado ali um inquérito policial, eventualmente o Ministério Público pode até mesmo oferecer ali uma denúncia pelo crime de homicídio em desfavor daquele indivíduo, e aí no mundo processual é que ele vai poder trazer todos os elementos de convicção, todos os elementos de prova, para poder demonstrar que ali o que aconteceu foi uma legítima defesa nos moldes da legislação e, consequentemente, caso isso aconteça, ele tem a sua responsabilidade penal afastada. Perfeitamente. Agora,
Até que ponto, então, eu posso considerar razoável uma legítima defesa? Olha, a legítima defesa é um instituto que a nossa própria legislação traz como sendo possível alguém que está sofrendo uma injusta agressão reagir a essa injusta agressão. Mas a legítima defesa, ela tem requisitos, ela tem características que devem ser observadas no caso em questão. Nós não podemos imaginar, Heródoto, que a legítima defesa é uma espécie de salvo-conduto para que eu possa agredir o meu agressor até a morte. Não, existem ali elementos que isentam a minha responsabilidade pela reação, tão somente até o limite em que eu faça com que aquela agressão injusta que eu sofra seja cessada. Eu vou te dar aqui um exemplo, fica muito fácil. Imagine que de repente o indivíduo vem me roubar, eu reajo e ele corre. A partir do momento que ele corre, se afastando de mim, qualquer outra conduta que eu faça em desfavor a ele, eu não estou mais em legítima defesa. Por quê? Porque aquela agressão que eu estava sofrendo já não existe mais. Ela já foi interrompida, o indivíduo já está em fuga. Se a partir daí eu o persigo e ainda agrido, ou atropelo, ou atiro nele, causando a sua morte, eu já não estou mais diante dos requisitos da legítima defesa e eu vou responder por esse comportamento. Então, a análise ela é muito detalhada, que precisa ser verificada caso a caso, e o objetivo da legítima defesa é fazer com que a vítima de uma agressão injusta, ela reaja até o ponto de fazer cessar a agressão que estava sofrendo. Cessou a agressão, qualquer coisa além daquilo já vai gerar responsabilidade penal. Compreendo. Agora, doutor Pantaleão, esses casos de atropelamento, de assaltantes que estão assaltando, são coisas recentes. Eu não me lembro disso no passado. Isso mostra, Heródoto, cada vez mais que a sociedade está cansada dessa sensação de impunidade. Então, isso é uma situação perigosa sobre vários aspectos. Primeiro, porque mostra o limite de tolerância da sociedade que já foi ultrapassado. Segundo, porque isso faz com que o Estado supostamente caia num descrédito em relação ao combate à criminalidade e, consequentemente, se busque a justiça pelas próprias mãos. Então, esse é um cenário muito preocupante, embora, como eu disse, pode, em algumas situações, sim, caracterizar uma legítima defesa e afastar a responsabilidade, mas eu acho que o pano de fundo é um pouco mais profundo. Ele revela que, de fato, a sociedade hoje não confia no sistema punitivo, não tem ali a tranquilidade de saber que aquele agressor será, de fato, punido de uma forma exemplar pela nossa legislação penal e também, consequentemente, pelo Poder Judiciário. Perfeitamente. Doutor Pantaleão, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Doutor Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal. Bom, gostaria de saber o seguinte, o que você acha disso? Você que está acompanhando, ouviu aqui a participação do doutor Pantaleão, que é especialista em Direito Penal, falando a respeito do caso, se é legítima defesa ou não a vítima de um crime atropelar um criminoso. Está aí, como ele explicou, com detalhes, né? Isso aqui vai ter que ser, vai para o julgamento, vai para o processo, a pessoa vai ter que responder processo e se defender, né? caso ela venha a ser acusada de ter usado dolo para poder atropelar uma pessoa que estava praticando um crime.